irmãos, podei tomar o vosso assento, e já assentando você abre a sua Bíblia, em segunda carta de o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 1, glórias a Deus. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor, né? Uma vez mais, para poder receber algo do Senhor. É sempre bom, sempre bom. Você é um privilegiado por estar aqui, acredite nisso. Segunda Pedro, estou vendo que há pessoas que estão ainda procurando, pode procurar aí. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 1 também. Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participante da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ansiosos nem infrutíferos, pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que, porém, em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso nunca jamais tropeçareis. E vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a leitura, eu penso que a gente entende que há alguns compromissos meus em relação à entrada no reino de Deus. Já dá para entender. Mas eu quero externar um pensamento a qual, quando eu fiz menção nesse texto bíblico, me chamou a atenção algumas coisas. Não vai dar tempo eu talvez expressar tudo aquilo que Pedro representa para o Evangelho de Cristo. Veja bem, se você for buscar um pouquinho atrás, a gente pode fazer menção de que Pedro não foi uma pessoa tão expressiva como deveria ter sido em relação ao Evangelho, em relação a Cristo. Ele andou com Jesus, ele teve contato com Jesus e ele falhou em muitos momentos que ele não deveria de ter falhado, pastor. Assim eu entendo. Por falta, eu não sei do que, porque Jesus estava presente sempre na vida de Pedro. Mas você vai olhar adiante, eu preciso ser rápido, você vai olhar adiante, que Pedro ele é transformado por esse Evangelho. Então há uma progressão por fato de ele estar presente com Cristo.
Então, lá em Atos dos Apóstolos, na descida, você conhece bem isso aí, na descida do Espírito Santo, Pedro é transformado, assim menciona a palavra de Deus. O Espírito de Deus toma conta de Pedro e Pedro é transformado. E dali em diante, ele vai ministrar, ele vai levar um evangelho, inclusive ele é crucificado de cabeça para baixo, que ele mesmo faz menção de que ele não é digno de ser crucificado como Jesus foi. Então isso me chama a atenção, a progressão na vida de Pedro. Ele buscou, sim, eu entendo que sim, porque por mais que ele tinha falha, e quem não tem, eu volto a dizer, ele sempre esteve grudado, ligado, presente nas coisas de Deus. Ele teve facilidade? Não. Teve luta, teve afronta, teve batalha, teve um monte de coisas que eu poderia também mencionar aqui, que Pedro passou, e que eu passo, que você passa. Nós passamos no dia a dia. Mas me chama a atenção, quando eu faço menção dessa carta aqui, de Pedro, que ele está escrevendo para alguém, e ele, quando escreve essa carta aqui, ele não fala de coisa passada ou de coisa nova. Até porque se você for observar o capítulo de número 3, ele vai dizer, eu já estou falando a segunda vez, a mesma coisa que eu já venho falado, eu já tenho dito a vocês. Eu não sei se você está conseguindo compreender. Mas, se você for parar para analisar a forma em que o mundo, a forma que a tecnologia anda, entendeu? A forma em que as coisas estão caminhando, do jeito em que as coisas estão, eu não sei aonde vamos parar se nós não parar e não voltar às coisas simples do Evangelho. Coisa simples. Um exemplo. Essa palavra que está escrito ali é o que está dizendo aqui. Santidade. Santidade. Ele não fala de coisas novas. Isso aqui é coisa que eu e você, desde que nós aceitamos a Cristo, e Deus, Ele nos dá coisas, Ele nos dá fé, Ele nos dá promessa, Ele nos dá um monte de coisas que você tem experimentado. Mas aí entra a sua parte, entra a minha parte, que eu preciso fazer perante a esse Deus que um dia me resgatou, que um dia me trouxe para a sua presença, e eu estou dentro dessas promessas que Deus estabeleceu na minha vida. E uma dessas coisas que eu preciso buscar é a santidade. É a santidade. É estar ligado, que é o que ele está dizendo aqui. Eu não estou falando coisas antigas, mas uma delas aqui é a santidade. Coisas que não são passadas, mas coisas que são novas. É novo, isso é real, isso é recente para mim e para você. Aí você pode estar dizendo, pastor, mas eu tenho buscado isso. E você precisa continuar buscando. Você precisa continuar cada vez mais buscando a presença e a santidade em Deus. Só desse jeito vamos alcançar o reino prometido. Só dessa forma vamos encontrar a Cristo. Só desse jeito. Só, irmão, voltando a esse evangelho simples. A esse evangelho, pastor, que não precisa se fazer muitas coisas. Por quê, pastor? Porque Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos.
Deus nos deu. Nós não precisamos complicar o que é fato. Coisas simples, coisas que nos edificam, que nós não podemos deixar para trás, mas que nós precisamos manter essas coisas avivadas na nossa alma, na nossa vida, para que a gente tenha uma vida próspera diante de Deus. E aí ele vai dizer aqui que a gente não se deixe, ou quando a gente entra em algumas coisas que não agradam a Deus, nós estamos sujeitos a se afastar do Senhor. Estamos sujeitos a nos afastar do Senhor. A proximidade que eu vou ter com Deus, que você vai ter com Deus, é a forma que você está se expressando e está andando diante dele. São coisas básicas. Ele não vai exigir de mim, de você, aquilo que eu não possa fazer, aquilo que eu não vou conseguir fazer. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu gosto de Davi, gosto dele, não só dele, como de muitos. Por quê? Porque a fé que Davi tinha era algo que impressionava. A força que Davi tinha em Deus era algo que impressionava. Não só ele, como Pedro também. Por isso que esse evangelho a qual eles pregavam deu um crescimento tão expansivo. E é o mesmo que eu e você vivemos hoje. Nós não estamos vivendo nada novo. Eu não sei se você está conseguindo entender. Quando eu digo nada novo, não é coisas feitas por mão humana, mas é algo feito por Deus na minha vida e na tua. Aleluia. É algo feito pelo Senhor. Então eu preciso ter uma vida reta diante de Deus, uma vida em santidade diante de Deus. E aí me impressiona Davi. E dizer que Davi só teve uma vida de fartura, de perseverança, de abundância, e não tinha nenhum sofrimento. Passou perseguições. Logo quando ele foi ungido, ele passou por problemas e dificuldades. A perseguição veio sobre ele. Saul perseguiu Davi. Você conhece o texto, você sabe. 1 Samuel capítulo de número 29, número 30, você vai encontrar isso. Já logo em seguida, ele é perseguido dentro da sua própria terra. Perseguições nós temos, mas o evangelho é simples, é claro, está de fácil acesso para mim e para você. É fácil de buscar. É fácil de se entender o que Cristo tem planejado para a sua igreja. Não tem nenhum obstáculo, porque Ele sempre está com os braços abertos para nos receber, para confortar a minha alma, para estender as suas mãos sobre mim. Melhor, para me tirar do sofrimento se for necessário. O Senhor é o meu escape. Agora, para isso, eu volto a dizer, eu preciso ter uma vida de santidade em Deus. É o que ele está dizendo aqui. Uma vida de santificação ao Senhor. Santificação ou santidade significa ter Cristo em mim, Cristo em você. E aí você vai se ver longe das coisas que vão afastar você de Deus. É automático. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais dá desejo de se aproximar de Deus. Ele está dizendo que eu não vos escrevo nada de novo. Eu só apenas estou repetindo o que vocês não devem
de fazer. Quer compactuar com coisas que vocês não devem de compactuar. É de aceitar coisas que vocês não devem de aceitar. Por quê, irmão? Porque Deus nos orienta o que é bom para a minha vida. Deus orienta a sua igreja de que forma que ela deve de andar. Deus orienta. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Ele vai continuar orientando a mim e a você, até que Ele venha buscar a mim e a você. Esse é o propósito e o objetivo maior de Deus. Esse é o propósito do Senhor para a sua igreja. Mas para isso, eu preciso ter uma vida adequada. Eu preciso ter uma vida que condiz com aquilo que a palavra me orienta e me manda que eu venha fazer. Agora, o que não dá é para eu ler. O que não dá, pastor, é para eu saber ou ficar sabendo que eu não posso fazer certas coisas e mesmo assim eu insisto em fazer. Se você está sendo orientado a não fazer, não faça. Se você está sendo orientado a não voltar, ou a não se contaminar, ou a não entrar nessa tecnologia, nesse avanço, nessas formas ou estratégias, por exemplo, que existem, que estão trazendo para dentro da igreja, que não tem necessidade, porque o que precisa é de Cristo dentro da igreja. É o que ele está dizendo aqui, são coisas básicas, simples, que eu e você não podemos perder jamais. Sabe o que ele está dizendo aqui? Dons espirituais. A igreja não pode perder. A igreja não pode perder a sensibilidade do Espírito. A igreja não pode perder o discernimento. Isso é dom, isso é algo que Deus deu para essa igreja, deu para mim, deu para você. E Pedro está chamando a atenção minha, está chamando a atenção sua. Em detalhes, em coisas que às vezes escapam. E ele está dizendo aqui, sejais frutífero. Olha para o texto. Frutífero no Senhor. Aquele que está ligado, aquele que está com a alma avivada. Ele não tem culto ruim. Ele não tem dificuldade, pastor, de estar na casa do Senhor. Não tem. Por quê? Porque a sua confiança está em Deus. Não sei se você está entendendo. A confiança daquele que, oh glória, está em Deus. Ele sabe que a sua vitória é em Deus. A tua vitória está em Deus. O teu sucesso está em Deus. A tua caminhada é com Deus. A tua caminhada não é com coisas que tiram você do caminho, que tiram você da presença, que tiram você do centro e do foco, que é Cristo. Aleluia! E às vezes me dá a entender que a gente está meio desconectado com essas coisas simples. Às vezes a gente está meio despercebido pelas coisas simples. Pelas coisas que não são passageiras, mas coisas que ficam. Aleluia! Coisas que marcaram e têm marcado até hoje. E essas coisas não vão se perder, porque há uma igreja, aleluia, viva, avivada. Há uma igreja que busca a santidade, busca a presença de Deus. Há uma igreja que entende a palavra do Senhor. Não só entende, mas aplica no seu coração, aplica na sua mente e caminha conforme os princípios que regem a doutrina da palavra do Senhor. Oh glória!
Estamos vivendo uma época de oba-oba, irmão. Estamos vivendo uma época de um evangelho fácil. Você já deve ter ouvido isso aqui. Estamos vivendo hoje de uma pregação de alta ajuda. Irmão, nós temos a verdade. Jesus falou a mim e a você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, é a palavra de Deus que liberta o ser humano, que destranca o ser humano. Você está fraco, Ele te fortalece através da palavra. Você está necessitado, Ele tem a solução para a tua necessidade. Aleluia! Está diante dos nossos olhos. Aleluia! As coisas simples que o Senhor nos deu, as coisas básicas que o Senhor nos deu. Aleluia! Coisas essas que a igreja desse século 21 não pode perder. Coisas estas que a igreja que Cristo comprou na cruz do Calvário não pode perder. Aleluia! Coisas estas que eu, como cristão, não posso perder, mas eu tenho que manter essas coisas acesas. Eu tenho que manter esses princípios bíblicos acesos. Por quê, pastor? Porque só assim a minha alma, só assim a minha família, só assim aonde eu coloco a planta do meu pé, aleluia, vai iluminar o caminho, porque, aleluia, a chama de Cristo habita em mim, habita em você. Oh, glória a Deus. E aí, com todas as coisas que Deus através da sua santidade nos dá, que é domínio próprio, que é a paz de espírito, que é a tranquilidade em Deus, aleluia, que é o poder entrar e sair, sabendo que Deus tem o cuidado de mim, tem o cuidado de você, aleluia. Isso são coisas que o cristão não pode jamais perder na sua caminhada com Cristo. E se você está esquecido disso, se lembre disso agora. Se lembre desses fatos, que agora o mundo não mais pertence a mim. As coisas que o mundo oferece não pertencem mais a mim. Agora eu vivo numa outra dimensão, numa outra atmosfera criada por Cristo. E coisas simples, eu quero ficar aqui, coisas simples, básica, não é nada difícil, mas exige de mim, de você um querer. Exige de mim, de você uma atitude, irmão. Exige de mim, de você, não ficar apenas parado, mas tomar essa palavra, fazer posse dela, levantar a cabeça e dizer: o evangelho que eu vivo é um evangelho de simplicidade, é um evangelho que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! São princípios que a igreja do Senhor não pode perder. São princípios, são doutrinas, eu sim posso dizer que a igreja do Senhor não pode perder. E isso cabe a mim e a você lutar por isso. Isso cabe a mim e a você tomar atitude por isso. Se colocar como um vaso na mão do oleiro. Oh, glória! Deus está esperando isso de mim e de você. Deus quer uma atitude minha e tua. Você vai obter vitória se você levantar a tua cabeça e for em frente. Aleluia. Você vai tomar posse da santidade que Deus tem para a tua vida se você dobrar o teu joelho, se você tiver a autonomia sobre você para cuidar de você em relação a Deus, e você vai ver a forma em que Deus vai trabalhar na sua vida. Oh, glória! São coisas básicas,
coisas que Pedro viveu, coisas que Paulo viveu, coisas que nós estamos vivendo, e às vezes eu penso que a gente esquece. Às vezes a gente vai deixando para trás, irmãos. Oh, glória. Eita, Espírito de Deus. Tem coisas que a gente esqueceu, mas nós não podemos esquecer, porque Deus jamais esquece de um filho seu. Aleluia. Deus não esquece de mim, de você. Deus lhe orienta, Deus lhe sacode, Deus mexe com a tua estrutura para chamar a tua atenção, porque você é precioso, é preciosa aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Então cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja do Senhor se manter firme, lutar por esse evangelho, lutar pelas coisas básicas, lutar, oh glória, não deixar. Eu não posso, eu tenho que lutar com as minhas forças, porque Deus vai abrir o caminho. Sabe para que Deus deu fé para mim e para você? Para nós andar sobre as águas. Sabe para que Deus deu fé para mim e para você? Para que a gente possa pular muralhas. Parece que não tem ninguém aqui na igreja, eu acho que só está eu aqui. Oh glória, porque era para você estar dando glória a Deus por isso. Deus nos deu isso, aleluia. E essa fé nós não podemos, em hipótese alguma, perder. De que você pode andar sobre as águas, de que você pode andar sobre a dificuldade, de que vem a perseguição, mas Deus é em teu favor, de que você pode estar passando por dificuldades de todas as formas, mas Deus é o teu socorro presente na hora da angústia. Se você não perder coisas básicas e simples, que são dobrar joelho, que é ter intimidade com Deus, quer ter uma vida santa diante de Deus, quer ter uma vida, aleluia, isso é difícil de ser feito? Não, exige esforço, exige dedicação, exige empenho, aleluia. Deus não chamou você para você ficar pensando se vai dar ou se não vai dar, irmão. Deus te chamou para você ser guerreiro, Deus lhe chamou para você ser vitorioso. Deus não levantou essa igreja aqui na Içara para ser uma igrejinha. Isso aqui é uma igreja que vai abalar o mundo, que vai abalar a Içara, que vai resgatar almas. Oh glória! Coisas básicas. Almas, por exemplo, são coisas básicas, meu irmão. Oh glória! Coisas simples, que eu e você às vezes nos relaxamos, e eu falo de mim, e deixo de anunciar, deixo de falar, deixo de proclamar, deixo de parar um pouco às vezes. Eita, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos voltar um pouco, eu preciso voltar à minha raiz, que é Cristo. Eu preciso voltar para os pés dele, se for necessário, porque aos pés deles eu vou alcançar a misericórdia, eu vou encontrar a solução. Aleluia, glória a Deus. Ele diz no versículo de número 10, portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vocação e eleição. Um eleito, irmão. Você foi escolhido a dedo. Você foi selecionado. Você foi no meio de uma multidão. Deus olhou para você, tem transformado a tua vida. Ei, meu Deus, oh glória! Isso aqui é motivo para eu viver sempre contente, alegre, sempre
com um entusiasmo, sabendo que daqui a pouco eu tenho e estou debaixo de uma promessa. Que promessa? A promessa da vinda de Cristo. Ele prometeu isso aqui, irmãos. Eu vou voltar. Isso aqui é coisa básica. E às vezes nós não estamos mais ligados nessas coisas. Irmão, eita glória. Ei, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uma vez, uma certa feita, alguém chegou e disse para mim: Marco, e se Jesus voltasse hoje? Se Jesus voltasse hoje? Se Jesus voltasse agora, porque eu não sei que hora nem que momento, como é que eu estou diante do Senhor? Coisas básicas, simples, que Ele não exige muito, porque Ele já pagou um preço caro por mim e por você. Aleluia. Mas Ele deu o seu corpo como um sacrifício vivo. Aleluia. Isso aqui precisa ser lembrado. Isso aqui precisa voltar na minha mente. Mas voltar, irmão, como algo que mexe com a minha estrutura. Não só por emoção, mas isso tem que mexer comigo. Tem que mexer com você. Você precisa dar vazão para essas coisas. Aleluia. Não sejais infrutíferos no reino de Deus, mas sejais frutíferos. Oh, glória a Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você nesse tempo, para essa hora, para esse momento. Oh, glória a Deus. Coisas simples e básicas que nós precisamos viver nesses dias. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Porque de uma coisa é certa, meu irmão, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. O compromisso da sua palavra é com Ele, pastor. É dele. E a Bíblia me garante de que Ele vai voltar. De que Ele vai voltar. De que Ele vai voltar. E eu espero nele a cada dia. Aleluia. Eu espero alegre nele a cada dia. Não me desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas andando na linha de Deus, andando debaixo da promessa de Deus, andando debaixo da sua orientação, debaixo da sua palavra e vivendo o evangelho básico de Cristo. Se coloque de pé. Ei, glória! Aleluia! Espírito de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quero orar por você. Se você deseja uma oração, saia do teu lugar. Se você assim deseja, vem aqui à frente. Se essa palavra falou ao teu coração, aleluia. Oh, glória. Glórias a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, maravilhoso Deus, aleluia, aleluia. Pai, eu oro a Ti, Senhor. Oro porque eu tenho necessidade, ó Deus, de ter uma vida cada vez melhor diante da Tua presença. Oro a Ti nesse momento, a Tua palavra foi anunciada, ó Deus, e eu não sei se eu atingi o objetivo, Pai, mas Tu sabes, ó Deus, porque Tu tens compromisso com a Tua palavra, ó Senhor. Deus, aviva a nossa vida, Pai, que nós possamos ter uma vida, ó Deus, de santidade, uma vida
próspera diante da tua presença, buscando, Senhor, não perdendo a simplicidade do Evangelho, não perdendo a essência do Evangelho, essência essa, ó Deus, que está à minha disposição, que está à sua disposição, para que você cresça, cada dia mais em Deus. Aleluia. Desperta, Pai, aquele que está cansado, desperta aquele que está fraco, desperta, Senhor, aquele que dorme por algum motivo, ó Deus. Traz de volta, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Aleluia. Ó Espírito de Deus, aleluia. Cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos, Pai, que nós continuamos e possamos viver, Senhor, debaixo da tua mão protetora. Senhor, continua, ó Pai, falando com cada um de nós. Continua, ó Deus, falando, ministrando, Senhor, ao coração da tua igreja, trazendo o teu povo cada vez mais perto de ti. É a minha oração a ti em nome de Jesus. Você diz amém.